Fala galera da engenharia, Eduardo Micael aqui, e esse é mais um vídeo do Entrevista 360. Como vocês podem ver, hoje a gente está com um cenário novo, novo estúdio e tudo mais, então vem muita coisa boa por aí. E hoje eu estou aqui com o Abraham Belk, ele que é um dos fundadores e diretor de desenvolvimento da TQS. Abraham, muito obrigado por vir até aqui e aceitar nosso convite. Obrigado a vocês, Eduardo, por essa oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de estruturas na engenharia, como que está esse mercado, o papel dos softwares, das ferramentas para esse mercado, para os profissionais. Então, vamos começar contextualizando. Abraham, conta para a gente um pouquinho sobre a TQS, para a gente contextualizar para o pessoal. Pessoal, a TQS, para quem não sabe, é um dos principais softwares, ferramentas para a engenharia estrutural, né? Exatamente. A TQS ela já tem 34 anos, foi fundada em 1986. Foi fundada pelo engenheiro Nelson Covas. Na verdade, eu comecei a trabalhar com ele em 1982. Era um engenheiro da área de projeto estrutural. Ele trabalhou 10 anos na Malbertec, trabalhou também alguns anos na Promon. Tinha muito conhecimento de computação e foi convidado para uma diretoria lá na TEMAG, onde estavam sendo desenvolvidos dois projetos de infraestrutura da época, que era a usina de reprocessamento de urânio de Vitória. Olha. E um projeto de prospecção de petróleo aqui no estado de São Paulo, que era o Maluf. Né? Bacana. Bom, como muitas coisas no Brasil, os dois projetos foram cancelados, né? Na época, o computador, como tinha a TEMAG, era um computador muito caro. As empresas de projeto da época, só as empresas grandes podiam ter computador, a TEMAG tinha. Então, a TEMAG tinha 3.000 funcionários, a Promon tinha 3.000, a Hidroservice tinha 3.000. Eu trabalhava na Figueiredo de Ferraz, que era uma empresa média, tinha só 600 funcionários, pelo menos 300 engenheiros. E esses projetos acabaram e eu com o Nelson, naquele computador, nós tivemos o grande privilégio de poder ter uma máquina de computação gráfica, na época era um Intergráfico, um computador Digital PDP-11, e a gente começou o desenvolvimento de um sistema na época para desenhar, dimensionar, detalhar, desenhar vigas de concreto armado. Que incrível. Que daí foi a semente que mais tarde virou o sistema que é hoje o TQS. Começou assim, porque nós saímos, fizemos outras coisas, e em 86... Teve a revolução dos microcomputadores, então os micros pessoais eles se popularizaram. Começaram a ficar mais acessíveis. E a partir daí, depois de um monte de coisas, que não vou entrar tanto em detalhe, mas foi formada a TQS e começou o desenvolvimento desses sistemas, que teve uma semente num sistema que a gente teve acesso de firma grande e depois era possível fazer num computador pessoal, tipo PC. Legal, bacana. E a ferramenta da TQS, para quais finalidades ela serve? Só para o pessoal lá de casa entender um pouquinho. Então, o que a TQS produziu foi um sistema para projeto de estruturas de concreto armado, principalmente prismáticas. Então, edificações em concreto armado. Permite muitas variações, planos inclinados, mas principalmente na área de edificações. E desenvolvemos ao longo dos anos muitas variações, muitos processos construtivos. Então, nós temos concreto armado, moldado em loco, nós temos protendido, laje protendida, viga protendida, nós temos alvenaria estrutural, temos paredes de concreto armado, nós temos sistema para projeto de pré-moldados. Então, nós desenvolvemos ao longo do tempo uma série de sistemas, todos ligados a projeto estrutural, principalmente no concreto armado e alguns sistemas com uma tecnologia um pouco diferente. Legal. Então pode-se dizer que é uma grande solução, né? Bem ampla. Né? Sim, não apareceu do dia para a noite. Então essa firma tem 34 anos. Exatamente. Tem muita gente trabalhando. Hoje a firma tem 40 profissionais, são 20 engenheiros civis. Bacana. Tudo o pessoal que gosta de computação. E, na verdade, quem programa computador, quem mete a mão na massa lá de codificar programas em C++, ou C Sharp, é tudo engenheiro civil. Que legal. Até nossos servidores na Amazon, etc., foram programados por engenheiros civis na TQS. A gente fala bastante sobre a importância da programação, de se saber programação, principalmente para quem está começando a carreira na engenharia, né? E a gente sabe que a parte de fundações é uma das etapas de uma obra mais importante que pode determinar muitas coisas e influenciar em problemas ou evitar problemas no futuro de uma edificação. E qual que é a importância, qual que é o papel
desse profissional do engenheiro que trabalha com estrutura, o engenheiro estrutural? O engenheiro estrutural, bom, a estrutura tem as fundações, tem toda a superestrutura. Como você sabe, não deve ser muito agradável ver uma construção cair em cima da nossa cabeça, né? Recentemente a gente viu algumas coisas desse tipo. Então, o projeto estrutural, pelo menos a gente considera como um dos de maior responsabilidade na cadeia da construção civil. Que o engenheiro de estruturas, ele tem que projetar uma estrutura segura e está tratando de vidas. Então, um problema no projeto estrutural pode causar perda de vidas. É um projeto de grande responsabilidade. Para ele projetar a estrutura, então a estrutura ela não pode romper, ela não pode entrar em ruína, ela tem que passar pelas diversas verificações, ela não pode ter deslocamentos excessivos, ela não pode vibrar, ela não pode balançar. Todo esse cálculo é muito complexo, né? Sim, então, o trabalho de engenheiro estrutural é um trabalho complexo, ele é criativo, e ao mesmo tempo ele tem que trabalhar com essas restrições de orçamento limitado, ele não pode usar material à vontade. Então, a estrutura, ao mesmo tempo, ela tem que ser segura e tem que ser econômica. E ele tem as restrições do arquiteto, né? Ele não vai passar um pilar no meio da sala ou no meio da garagem. Então, é uma profissão bem interessante, você estuda muito, né? É muito desafiadora. Vivem na corda bamba, eu acho. Mas é bacana. E vocês que aí já estão no mercado há um bom tempo, como que se deu a evolução do mercado da engenharia estrutural? O mercado ele teve a seguinte evolução. Nós viemos acompanhando, na verdade, a firma ela responde muito à demanda do mercado. Então, ao longo desses 34 anos aí, foram mudando os processos construtivos, apareceram novos materiais, novas tecnologias. A gente passou a ter mais ferramenta computacional, passou a fazer cálculos mais refinados. Então, há 40 anos atrás, os edifícios eles tinham uma alvenaria mais forte, né, tinham tijolos mais fortes. O pessoal confiava que segurava um pouco, às vezes nem dimensionava vento. Com o tempo, as alvenarias deixaram de colaborar com as estruturas. As construções começaram a aumentar de altura, elas passaram a ser mais esbeltas, então o cálculo foi se refinando e os projetistas de estruturas tiveram que ter mais ferramentas à mão. Então eles podiam ter uma solução em concreto armado em loco, concreto pré-moldado. A gente foi criando ferramentas para ele fazer essas verificações. Também vibração na estrutura, se uma laje vibra com movimento numa academia, com uma máquina, ou se devido ao vento o edifício tem vibrações. Então nós fizemos diversos programas para auxiliar esse desenvolvimento na área de projeto estrutural, né? E acredito que a gente vem acompanhando o mercado e tem fornecido muitas soluções aí para o projeto estrutural, para atender esse mercado. Legal. E qual que é a importância das ferramentas, dos softwares para a atuação do profissional e para essa área da engenharia em si? O software, o nosso e diversos outros softwares, na verdade, fazem parte das ferramentas que o projetista de estruturas tem que ter. Antes disso, a gente tem que falar que o software não faz projeto. Então, não faz sozinho, né? O estudante de engenharia saiu da faculdade, estou com um software da TQS aqui, pronto, sou engenheiro, vou fazer projetos. Não faça isso de jeito nenhum. O software não faz projeto. Então, o engenheiro, ele cada vez mais tem que ter uma base de engenharia muito boa, ele tem que estudar muito, ele tem que saber fazer na mão, com um papel e caneta, tem que ter a ordem de grandeza das coisas, ele tem que saber calcular na mão, tem que ter ideia. Se ele não tiver isso, se ele não tiver um conceito de engenharia, uma base boa, é melhor ele nem usar o software, porque ele corre o risco de cometer erros grosseiros e ele não vai perceber. Isso é uma ótima observação, porque a gente vê muitas pessoas achando que, pelo fato de ter à disposição diversas ferramentas, né, principalmente depois que se forma, e acha que não precisa dar tanto valor para a parte conceitual, para a base técnica, teórica, tudo mais. Então, tá aí mais claro do que isso é impossível. É muito importante vocês já terem ciência que vocês precisam trabalhar essa parte técnica, conceitual, precisa ter domínio de tudo isso no papel antes de utilizar essas ferramentas, né? Porque não adianta você utilizar uma ferramenta só sabendo como ela funciona, mas não sabe por trás de tudo isso como que se dá a engenharia, né? Exatamente. Mas, além disso, o mercado sendo muito competitivo,
O projetista de estruturas vai competir com N outros projetistas e cada um tem que trabalhar com as melhores ferramentas para ter a melhor produtividade e conseguir competir no mercado. Então, se por um lado, hoje, ter ferramentas, conhecer o maior número de ferramentas possível para ser aquele canivete suíço, para você escolher a ferramenta certa na hora certa, né? Por outro lado, ele precisa ter uma base muito boa para usar. Então, é um negócio assim, multi-conhecimento que ele precisa ter. Bem complexo, né? E a gente tem visto se falar cada vez mais de BIM. BIM, para quem não sabe, é uma metodologia e que não é atual, não é mais uma tendência, que às vezes as pessoas acham. O BIM já vem sido falado desde a década de 70, né? E agora no Brasil, cada vez mais as obras, o mercado está exigindo que as obras sejam feitas com base nessa metodologia. Alguns anos atrás, eu inclusive dei uma palestra lá em Balneário Camboriú e as obras públicas já tinham, naquela época, que ser feitas com base em BIM. E agora já tem algumas leis, alguns projetos de leis que vão exigir para as próximas obras, principalmente obras públicas, né? E como que as ferramentas para a engenharia estrutural está inserida com o BIM? Como que está essa relação? Os principais softwares de BIM, eles já estão no Brasil pelo menos a partir do ano 2000, 2000 e pouco. Então a gente está falando de um negócio que já está aí há 20 anos. Exato. O engenheiro estrutural, alguns estão tomando conhecimento agora, eles acham que é uma especialidade, um recurso extra, né? Não é. Está se tornando um pré-requisito. Ou seja, vem o contratante, tem a cadeia da construção. Para quem não conhece tão bem o BIM, que seria a modelagem de informações da construção, a gente tem um projeto colaborativo, onde todos os projetistas têm seus projetos juntos numa base de dados que pode ser centralizada. Um sabe do projeto do outro e as modificações. Então tem uma série de vantagens no BIM. E hoje está se tornando um pré-requisito para o projeto. Muitas vezes alguns engenheiros de estruturas mais antigos, mais tradicionais, que começam a pegar o negócio agora, de repente, meu contratante falou que eu tenho que estar dentro do esquema BIM dele. Então não tem jeito, não é um conhecimento opcional, agora faz parte do conhecimento de engenharia, saber como o BIM trabalha e saber como se integrar dentro do BIM. Da parte do projeto estrutural, a gente tem feito também muitas palestras para os nossos clientes, usuários. O modelo de análise que o engenheiro estrutural monta, geralmente, assim, o cálculo estrutural é um negócio extremamente complexo. Você não faz uma modelagem da estrutura como você vê ela. Existem simplificações, porque não é viável você calcular a estrutura toda dimensionada com elementos sólidos, elementos finitos sólidos, discretizando barras de aço e tudo o que acontece. Então, a engenharia sempre foi tratar com um projeto viável, fazendo simplificações. Antigamente não tinha ferramentas de cálculo, as simplificações eram muito grandes. Agora tem muitas ferramentas, as simplificações são menores, mas ainda o modelo do engenheiro estrutural não é exatamente igual ao modelo do BIM. Então, o engenheiro estrutural tem que entender como é o modelo dele, como ele vai lançar o modelo dele em cima do BIM e quais são os requisitos que o construtor faz para ele para entregar o modelo BIM. Não é só entregar a estrutura de barras ou um pouco a discretização, porque você chega lá no edifício, tem a escada da entrada, tem a guarita do porteiro, os degraus da escada, uma floreira de concreto, que ele não coloca nada no modelo de análise dele. Mas o construtor, o coordenador, começa a exigir do engenheiro de estruturas a entrega do modelo BIM da estrutura que tenha todos os elementos em concreto armado, inclusive esses que não estão na análise. Entendi. Então, faz parte do conhecimento do engenheiro estrutural, conhecer também as ferramentas que tem para BIM e atender ao contratante. A nossa parte na TQS, nós estamos trabalhando nessa interface do nosso sistema com BIM desde 2007, mais ou menos. Faz um tempo. Na época, a gente teve contato com a Autodesk, nós desenvolvemos alguns softwares, uns plugins para eles. Depois nós avançamos numa parte de uns arquivos padrão chamado IFC, que são arquivos para qualquer software que se comunica. E nós até hoje, pelo menos 13 ou 14 anos, estamos trabalhando, continuamos incrementando nosso sistema para melhorar a comunicação com o BIM. É um processo para a gente é contínuo, o engenheiro de estruturas ele também tem que estar nessa. Exato, acho que, assim como você falou, é um processo contínuo e também para os profissionais. Para quem está entrando no mercado agora, é essencial
que já foque em se especializar em BIM, em ter conhecimentos, e também para quem já tem bastante experiência no mercado, né, que já está há muitos anos atuando, também precisa ter a consciência que precisa se reciclar, né, para ser um profissional sustentável ao longo do prazo também, né? Isso. E como que os softwares, as ferramentas podem ajudar os estudantes? Então, como eu falei, os estudantes têm que ter uma base boa, né? E eu acredito que as universidades, elas já deveriam colocar para os estudantes vários tipos de ferramenta para eles aprenderem, né? Porque o mercado de trabalho, no final, acaba exigindo, contratando engenheiros com conhecimento nas ferramentas. Uhum. O mercado, às vezes, o pessoal não quer investir tanto no aprendizado, quer que o engenheiro venha formado, né? Então, embora a universidade tenha que dar uma base de engenharia muito boa, o ideal é que também forneça vários tipos de ferramentas para o estudante se inteirar. Então, na área de BIM, nas áreas de análise estrutural, de dimensionamento de peças de concreto, de aço, de madeira, de desenho. Então, é importante o estudante se inteirar. Da parte da TQS, a gente tem incentivado muito as universidades a usarem nosso sistema. A gente fornece atualmente gratuitamente, a gente só verifica que quem vai dar curso nas universidades, às vezes graduação, mas principalmente em pós-graduação, cursos opcionais, a gente verifica se o instrutor fez projetos, tem uma experiência prévia com TQS, que é muito importante. E nós também deixamos disponíveis do site da TQS, é muito simples, baixar as versões gratuitas. Tem uma versão gratuita de avaliação de uso geral e tem uma versão de estudante, isso que é muito fácil de baixar. Então tem uma ferramenta que os estudantes podem... Eles podem usar. Essa ferramenta vem no servidor, a gente renova ela a cada 6 meses, mas eles podem usar quanto tempo eles quiserem. Ah, legal. Sem limitação, a gente incentiva, tem apostilas para o aprendizado, para autoaprendizado. Assim, quem quiser conhecer a TQS, pode baixar facilmente e passar muitas horas agradáveis aí no fim de semana, estudando e aprendendo muitas coisas interessantes. Bacana essa iniciativa, bem legal. E puxando esse gancho de estudantes e tal, para o profissional que quer se especializar na área de estruturas, na visão de vocês, que já estão no mercado, que já têm acompanhado toda essa evolução, quais são os requisitos, quais são as dicas que vocês podem dar para quem quer ser um profissional de destaque e qual é o perfil do profissional, o engenheiro de estruturas do século XXI? O perfil do engenheiro é aquele que gosta de calcular e de projetar. Tem o pessoal que gosta mais de obra, o pessoal fala, senta no fundão. O engenheiro de estrutura senta mais na frente. O cara é estudioso, realmente é uma área de engenharia que exige um sacrifício. Então tem que estudar bastante na faculdade, tem os cursos de pós-graduação na área de estruturas e fora da faculdade tem alguns cursos especializados na área de estruturas. Agora mesmo nós estamos entrando em parceria com a ABES, Associação de Engenharia Estrutural, e o Mackenzie para um curso de especialização em engenharia de estruturas. Que legal, bacana. Então eu acho que o estudante tem que procurar, ele não pode parar de estudar, mesmo o mais velho. Acho que tem que estudar e atualizar permanentemente. Exato, a gente nunca sabe tudo, né? Então, conhecimento acho que é a única coisa que ninguém nunca vai tirar da gente. A gente tem que, principalmente para os profissionais de muitas áreas, quem dirá todas, né? Tem que estar sempre ali se atualizando, né? Para acompanhar a evolução do mercado que está cada vez mais rápida, né? Isso. É isso aí, Abraham. Então, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua experiência, dessas dicas e insights para quem gosta dessa área de estruturas. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu, eu que agradeço essa oportunidade. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a TQS, sobre as ferramentas, a gente vai deixar o link aqui para vocês acessarem o site deles. Se quiser começar a ter essa interação, conhecer a ferramenta, baixe lá. Como o Abraham falou, é uma ferramenta gratuita para quem quer ter um primeiro contato e conhecer um pouquinho mais. E você já sabe, se você curtiu esse vídeo, gostou dessa entrevista, independente da plataforma que você está vendo, seja Instagram, Facebook, YouTube, podcast, compartilha com o pessoal, vamos disseminar essa informação, conteúdo super rico aqui sobre engenharia estrutural. Já sabe, deixe nos comentários também a sua opinião, tem mais algo para agregar aqui.
e a gente se vê na próxima entrevista. Um grande abraço.